Olha só que curioso. E se a solução para um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil, a dengue, não fosse eliminar mosquitos, mas sim soltar mais deles? Pois é, parece loucura, né? Mas essa é a ciência por trás de uma revolução que está ganhando o mundo. Vamos entender como essa ideia que vai contra toda a lógica está, na verdade, salvando vidas. Essa história toda ganhou uma projeção global, com uma manchete que, olha, resume tudo perfeitamente. O Oscar da ciência. É assim que muita gente está descrevendo o reconhecimento que um cientista brasileiro recebeu de uma das revistas científicas mais importantes do planeta. E chamar de Oscar não é o exagero, não. Ser escolhido para a lista dos 10 cientistas mais influentes do ano pela revista Nature é uma das maiores honras que um pesquisador pode receber. Sabe, é um sinal para o mundo todo de que o seu trabalho não está só no papel, ele está de fato mudando o mundo para melhor. Para a gente entender essa história incrível, vamos passar por 5 pontos. Primeiro, esse reconhecimento, o tal Oscar da ciência. Depois, a gente vai conhecer a surpreendente fábrica de mosquitos do bem. Aí, vamos mergulhar na ciência da bactéria que bloqueia a dengue, ver como isso deu certo nas ruas e, por fim, entender como essa luta agora virou uma coisa global. Então, quem é esse cientista brasileiro que conseguiu entrar para essa elite da ciência mundial? Quem teve a visão e, claro, a persistência de transformar uma ideia tão radical em realidade? Esse é o Luciano Moreira. Ele é engenheiro agrônomo, cientista da Fiocruz e foi quem liderou essa pesquisa. E o que colocou ele na lista da Nature é exatamente o que faz essa história ser tão fascinante. O método dele para combater a dengue não envolve veneno nem armadilha. Envolve a criação e a liberação de milhões de mosquitos. Isso mesmo, combater mosquito com mais mosquito. Mas como assim? Como é que isso funciona na prática? Como uma fábrica de mosquitos se tornou a chave para combater uma doença tão perigosa? Vamos entender agora a ideia por trás de uma das estratégias de saúde mais inovadoras do nosso tempo. Essa era a pergunta que todo mundo fazia, e com toda razão. Imagina só, você pedir para a população, que passou décadas aprendendo a ter medo e a eliminar o Aedes aegypti, que agora aceite a ideia de soltar mais mosquitos nos seus bairros. Foi um desafio gigante. Convencer as pessoas foi tão crucial quanto a própria ciência funcionar. E a resposta está aqui. Os mosquitos que saem dessa biofábrica no Brasil não são mosquitos comuns. Eles são, na verdade, mosquitos do bem, porque carregam um micro-organismo que funciona como uma espécie de vacina. Não para a gente, mas para o próprio mosquito. Que vacina é essa, então? Vamos agora mergulhar no mundo microscópico para desvendar a ciência que faz essa estratégia toda ser não só possível, mas também segura. O nome da nossa heroína microscópica é Wolbachia. É uma bactéria super comum na natureza, presente em mais ou menos 60% dos insetos do mundo, tipo moscas e borboletas. O detalhe-chave aqui é que ela não existe naturalmente no Aedes aegypti. A grande sacada dos cientistas foi justamente descobrir um jeito de colocar ela lá dentro. E a diferença que a Wolbachia faz é brutal. O mosquito normal pica alguém com dengue, o vírus se multiplica dentro dele e ele sai por aí transmitindo a doença. Já o mosquito com Wolbachia, ele pode até picar uma pessoa doente, mas a bactéria impede que o vírus se desenvolva. Ele vira basicamente um beco sem saída para dengue. Mas como é que a bactéria bloqueia o vírus exatamente? É, na verdade, uma competição por recursos. Depois que o mosquito recebe a Wolbachia, a bactéria se instala nas células dele. Aí, quando o vírus da dengue entra, ele simplesmente não tem chance. A Wolbachia já dominou o ambiente interno e o vírus não consegue se replicar. Fim de papo para ele. É quase como se a bactéria chegasse para o vírus e dissesse: olha, aqui não tem mais espaço para você, não. Tá tudo dominado. Pode ir embora, amigão. Essa analogia simples é perfeita para a gente entender esse mecanismo biológico tão complexo. E a genialidade do método não para por aí. A Wolbachia dá uma vantagem reprodutiva dupla. Funciona assim: as fêmeas com a bactéria passam ela para todos os seus filhotes. E os machos com Wolbachia, quando cruzam com fêmeas selvagens sem a bactéria, os ovos delas simplesmente não eclodem. Ou seja, com o tempo, a população de mosquitos do bem vai naturalmente substituindo a antiga. E aqui tem um ponto que é fundamental e que ajudou muito na aceitação pública do projeto. Isso não é uma modificação genética. Os cientistas não mexeram no DNA do mosquito. Eles só injetaram uma bactéria que já existe na natureza dentro dos ovos. É um processo muito mais parecido com uma vacina do que com a criação de um transgênico, sabe? E isso facilitou muito a aprovação e a confiança das comunidades. Bom,
A ciência no laboratório é impressionante, a gente já viu. Mas a pergunta de $1 milhão é sempre a mesma. E na prática? Isso funciona no mundo real, nas ruas de uma cidade cheia de gente? A resposta foi um gigantesco sim. Em Niterói, no Rio de Janeiro, que foi a primeira cidade a receber o projeto em larga escala, os resultados foram espetaculares. Uma redução de 89% nos casos de dengue. É um número que muda completamente o jogo para a saúde pública de uma cidade. E por trás de números assim, existem histórias reais, como a de uma moradora de Niterói que contou o seguinte: eu tive dengue 3 vezes antes do projeto. Depois, nunca mais. A gente está bem protegido. É esse tipo de depoimento que mostra o impacto de verdade da ciência na vida das pessoas. E claro, esse sucesso não veio do dia para a noite. Foi uma jornada bem longa. A pesquisa começou lá em 2008, na Austrália. O projeto piloto chegou em Niterói em 2015. Os resultados conclusivos só saíram em 2023, para culminar agora no reconhecimento global do Luciano Moreira. É uma prova da paciência e da perseverança que a ciência exige. Com um sucesso tão claro aqui no Brasil, a pergunta que fica é: e o resto do mundo? O próximo passo, naturalmente, é levar essa solução para uma escala global. E para lutar essa guerra no mundo todo, a gente precisa de um exército. A Biofábrica brasileira já está produzindo 100 milhões de ovos de mosquitos com Wolbachia por semana. Essa capacidade de produção massiva coloca o Brasil na liderança dessa tecnologia no mundo. E o Brasil é, de fato, o centro dessa iniciativa. Embora o programa já esteja em outros 14 países, a operação brasileira é a maior de todas e ainda tem planos de expandir para mais de 28 cidades. O Brasil não está só participando, está liderando a luta mundial contra a dengue. E o impacto final disso tudo vai muito além da saúde. Pensa só. Cada real que o governo deixa de gastar com o tratamento de dengue em hospitais lotados é um real que pode ser investido em outras áreas como educação, saneamento, infraestrutura. Prevenir a dengue não só salva vidas, mas fortalece a comunidade inteira. De uma ideia que parecia loucura até uma fábrica produzindo 100 milhões de mosquitos por semana. E de uma cidade-teste para um programa global. O reconhecimento da Nature já coloca essa inovação brasileira no mais alto patamar da ciência mundial. A pergunta que fica no ar é: com um impacto tão profundo e global, será que a próxima parada poderia ser um prêmio Nobel para o Brasil? Só o tempo dirá.